Muito bom dia para você. O NE1 está começando. É hora de ficar ligado nas principais notícias do nosso estado. Vamos juntos até 13h. E você acompanha aqui comigo imagens ao vivo do nosso drone que está sobrevoando agora a Avenida Padre Roma, na Tamarineira, zona norte do Recife. A gente faz esse passeio com a ajuda de Ezequiel Quirino, mostrando a tranquilidade do trânsito aí na região. No lado direito, os carros estão sentido Torre. Do outro lado, os motoristas vão no sentido Água Fria. Olha, e além do trânsito, você vai ver também que o calendário do NE1 está em Olinda. É para mostrar a situação de quem mora ou passa pela Rua Caetés. Viu aí, né? Tá difícil. E tem calendário também em Camaragibe. Olha a lama que os moradores precisam encarar no sítio Mesquita. Eles dizem que tudo piorou com uma obra pública que não foi finalizada. O tempo tá mais esquisito, né, do que o normal, chuva, sol, às vezes um vento mais frio. Imagens para você ao vivo da nossa câmera panorâmica instalada aqui no alto da nossa sede, no bairro de Santo Amaro. Agora imagens de Boa Viagem. A gente vai passeando também pela zona sul do Recife. Tá bem tranquilo por aí o trânsito, né? A gente aproveita para olhar um pouquinho ali o mar, olhar um pouquinho do céu também. Olha, tem muita mudança de temperatura o tempo todo. Choveu hoje cedo na região metropolitana. Quem tem alergia respiratória sofre, viu? Você vai ver como se cuidar. E como tá chovendo ainda, é importante levar sempre o guarda-chuva na mochila. Mas e aquele guarda-chuva que quebrou? Aquela sombrinha que não serve mais? Você joga no lixo? Existe um lugar certo para descartar esse tipo de material, tá? Que pode levar muitos anos aí para se decompor. Tem ponto de coleta no Recife e o mais legal é que ele pode virar outra peça, outro objeto com uma nova utilidade. Eu te conto já. Pelo nosso canal Globo, nós recebemos uma pergunta sobre comida remosa. E se faz mal à saúde? Você sabe o que é? Eu te conto já também. E quem mora em condomínio sabe todas as regras do uso do salão de festa? Olha, é bom ficar ligado, viu? O NE1 traz esse assunto também. Então vamos nessa. Estamos juntos até 13h. Agora são 11h49 e a gente segue direto para Olinda. É para mostrar a situação da Rua Caetés. A Ana Freitas mandou esse vídeo, olha só, para o nosso canal Globo. QR Code aparecendo agora na nossa tela, é para você participar também. A Ana contou pra gente que os moradores vivem aperreados demais com alagamentos, lama, buracos, lixo. De acordo com a população, a Prefeitura de Olinda já fez várias promessas para resolver a situação por aí, mas pelo que a gente está vendo, até agora nada. Então, bora para lá, é hora do nosso calendário para a gente cobrar uma solução para esse problema ao vivo. Quem conta os detalhes é Camila Torres. Estou vendo muito buraco por aí, água acumulada também, né, Camila? Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, para quem está aqui ligado no NE1. Dá só uma olhada, Rua Caetés, bairro de Peixinhos, em Olinda. Essa água que vocês estão vendo aí não é água de chuva, tá, pessoal? Porque já já eu vou mostrar aqui o outro lado da rua que tá sequinho, sequinho. Isso não é água de chuva. Tem água misturada com esgoto aqui. Percebam que os carros estão indo para lá e para cá, uma buraqueira, tá? E ruim, ó, a gente já viu reclamação desde a hora que a gente chegou de quem passa de carro, de moto, de bicicleta também, o pessoal que passa por aqui, ó. Fátima Teles está girando a imagem, ó. Percebam que pro lado de cá a rua tá sequinha, né? Isso não é água de chuva não, tá? É o estado em que a rua está que está provocando esse transtorno todo. Ô, Ana, vem cá falar comigo. Oi. Mas tá assim há muito tempo? Muitos anos. Há 3 anos, né, que dizem que vem ajeitar aqui a rua da gente, porque ajeitaram todas as ruas aqui próximas, calçaram, mudaram canaleta e prometem, né, vir ajeitar da gente e até hoje nada, nada. Meu pai já caiu diversas vezes ali na frente da minha casa, que você viu que tem um bueiro que está quase aberto.
Então, foi um arranhão enorme na perna, né? Outras pessoas que já caíram aqui, até a minha irmã que mora em Minas, veio de Minas, caiu aqui. Meu Deus do céu, ó, a gente rodou, né, aqui nas ruas próximas para poder chegar nesse endereço e realmente, assim, tem ruas com calçamento novo, com paralelepípedo, aquela canaleta bem feita, com tampa, que dá para tirar, para poder desentupir. E realmente a Rua Caetés tá dessa forma, né? A gente até veio para esse ponto aqui porque como os carros vão procurando um lugar um pouquinho melhor de passar, a gente ficou com medo de vir um espirro de água na gente, apesar da gente estar aqui na calçada. Ô, Zuleika estava me contando que ela tem a mãe dela que mora aqui na rua, com mais de 100 anos, não é isso, Zuleika? 115 dias. Veja, 100 anos e 15 dias. E o aperreio, conta pra gente, para tirar ela de casa para médico. É sério, sem condições. E faz muitos anos que a gente liga para a prefeitura e essa confusão não acontece. Deixa eu falar mais uma coisa que vocês já devem ter reparado. Bem aqui do lado, ó, lixo jogado. Nesse momento a gente até está vendo uma pessoa rasgando as sacolas. Deixa eu perguntar aqui, como é que é teu nome? Micheline. Vem cá, Micheline, falar comigo. Tem coleta de lixo aqui na rua de vocês? Tem coleta de lixo todas as noites, mas o pessoal continua botando lixo aí, é um absurdo. Então, peraí, toda noite, então ontem à noite a coleta passou? Ele passou, todas as noites ele passa. Quando vocês acordaram, estava limpinho? Estava limpinho. De manhã tá limpo, entendeu? Quando é mais tarde, ele vai passar novamente, entendeu? A coleta, ela vem, ela tira os lixos das nossas casas, assim. O dali, a cada acho que uma semana mais ou menos, eles vêm e tiram tudo dali da esquina. Eles vêm então, o lixo do morador que colocou direitinho na frente de casa para ser recolhido pela equipe de limpeza, isso é feito todo dia, toda noite, e ontem eles fizeram? Eles fizeram, todas as noites eles fizeram. Mas aquele lixo ali não é lixo colocado pelos moradores daqui? Não, é o pessoal da redondeza que vem e joga ali. E eu também levei uma queda lá na frente da casa, onde a gente estava ali. A semana passada eu caí. Veja só, tem os buracos, tem a sujeira aqui de água, esgoto, misturado aqui na rua, buraqueira, e o lixo que vem de outros lugares, né? Quem mora em outros lugares acha que tem o direito de prejudicar a rua que está longe de casa, colocando lixo desse jeito num lugar que não foi destinado para isso. Maristela, só chamar mais uma vez que a gente traz informações da Prefeitura de Olinda, né? Chamo sim, Camila. Nenhuma rua é depósito de lixo, né? É preciso ter a colaboração também da comunidade, dos moradores, dos vizinhos, né? A gente está vendo a situação aí da Rua Caetés, bem difícil para o motorista que está passando por aí, a ciclista também, que precisa desviar dos buracos e desviar do carro também, né? Porque ela não consegue ir de uma forma mais segura, um pouco mais perto da calçada, exatamente porque fica aí nesse zigue-zague, né? Como o motociclista também, que a gente está vendo aí nessa imagem, na nossa imagem. Daqui a pouco, então, Camila Torres volta para trazer outros detalhes para a gente, com essa cobrança também, para a gente ouvir aí também a Prefeitura. Até já, Camila. Agora a gente fala da previsão do tempo, imagens para você ao vivo da área norte do Recife. Neste momento a gente observa o céu aí, né? O tempo fechado, como eu disse no comecinho, já choveu hoje na região metropolitana, essa cara de chuva, né? Que está prometendo mais chuva ainda para mais tarde. De acordo com o Climatempo, essas nuvens aí devem diminuir à tarde e à noite. O céu fica mais limpo, tá? Então deve dar uma virada aí nesse tempo. O Recife que muda muito, né? Como nós falamos no comecinho, neste momento faz 29 graus. Olhando assim, nem parece que esse cenário vai ser diferente, né? Mas é a previsão aí do Climatempo que ao longo do dia essas nuvens aí vão ser dissipadas, né? O tempo vai ficar mais limpo, mais aberto. E o inverno está acabando, já nós estaremos também na primavera, né? Nesse período a temperatura muda bastante com isso. As emergências hospitalares enchem de pessoas com sintomas gripais e alergias respiratórias. A repórter Bianca Carvalho está com um médico pneumologista, vai explicar para a gente por que isso acontece. Olá, Maristela. Tá todo mundo percebendo, né, que o clima tá muito doido. A gente já era para estar somente com sol. Só que de vez em quando chove e chove muito, aí faz frio, aí faz calor, aí abre um sol danado, a gente não sabe mais nem o que dizer sobre se o inverno acabou, se o inverno não acabou e se é que a gente teve inverno realmente.
isso faz com que aumentem os casos de infecções respiratórias, de síndromes respiratórias agudas graves. A gente fala de SRAG, então tem muita gente com muita coisa. Eu vou conversar com o doutor Guilherme Costa, ele é pneumologista, para saber, doutor, quais são as doenças que aparecem nessa época em que a gente tem essa variação? Hoje um calor danado, mas de repente, mais tarde, chuva e vento e frio. O que é que pode acontecer com a nossa imunidade, com o nosso sistema respiratório nesse vai e vem? Isso tudo favorece muito o desenvolvimento das alergias respiratórias, Bianca. As alergias, aquelas pessoas que têm um quadro leve de rinite, que têm um quadro leve de asma, mas que infelizmente nesse momento agora está sofrendo um pouco mais. Pior, né? É um nível de inflamação também, sabe, Bianca? Então, essas pessoas tendem a ficar mais propícias para pegar agora um vírus. A partir disso, a pessoa pode, de repente, evoluir para uma bronquite, para uma pneumonia, né, doutor? Exatamente. Os quadros de gripe, que a gente muitas vezes usa o termo gripe para referenciar principalmente a influenza, ao vírus sincicial respiratório, aos rinovírus e tantos outros que são muito frequentes. Só quero lembrar a todos que o Covid ainda circula muito sobre nós. Sim, muita gente pensa que acabou. Não, graças a Deus acabou a pandemia. Graças a Deus, o nível hoje de controle, mas a gente no Brasil ainda tem uma quantidade enorme de pacientes com a doença e que inclusive e por óbitos por isso. Como é que a gente faz nessa situação em que as pessoas que são vulneráveis podem sofrer mais e estão sofrendo, mas de maneira geral todo mundo pode pegar? Com certeza. Inclusive os mais jovens, inclusive as crianças, Bianca. E é importante a população saber disso. Por quê? Todos nós estamos diante de um contato com alguém com um vírus, a gente pode adquirir a doença, quadro gripal, e isso faz descompensar doenças de base. Então, repara, para os idosos, a preocupação que isso é. Várias estatísticas têm mostrado que quando os períodos de exacerbação das viroses estão muito relacionados ao período de exacerbação das doenças crônicas. E o que fazer? A gente aprendeu bem na pandemia, não foi, Bianca? Usar máscara quando você tiver sintomas, tiver tendo contato com sintomas, lavagem das mãos. Mas o que eu queria hoje, mais sem dúvida nenhuma, chamar a atenção da população é as baixas taxas de vacinação direcionada aos quadros gripais. O pessoal não está tomando mais vacina de Covid, de gripe, né? Já tem diferentes vacinas com doses de repente com maior eficácia, com maior efetividade para a população idosa. Porque muitas vezes, Bianca, o que é importante é a gente entender que quem é que está mais susceptível? Principalmente os idosos e pessoas que têm doenças crônicas. E de onde é que muitas vezes eles pegam? Das crianças que estão indo para a creche, aglomera. Sem dúvida nenhuma, hoje os casos de influenza no Brasil, os casos de vírus respiratório sincicial e rinovírus estão muito à frente. Doutor Guilherme Costa, muito obrigada pelo alerta, pelo puxão de orelha. As pessoas têm mesmo que se cuidar, porque, gente, vacina é de graça. Vacina é de graça. Vou voltar para o estúdio. Maristela. É para prevenir, né? Bora continuar falando sobre esse tempo, sobre todas essas mudanças que mexem com o nosso corpo. Olha, ter um guarda-chuva que resista a muitos dias de chuva e vento forte não é fácil, né? Tem uns que com qualquer ventania se parte, vai embora. A boa notícia é que ao invés de jogar no lixo, dá para transformar o guarda-chuva em roupas e acessórios. Um jeito de reduzir a poluição, incentivar o consumo responsável e a economia circular. Começou a chover, eles não podem faltar. Guarda-chuvas e sombrinhas se espalham pelas ruas. Mas e quando uma sombrinha quebra, não serve mais? O que as pessoas fazem? Se quebrar, eu jogo no lixo. Jogo no lixo qualquer assim de supermercado, quando quebra com o vento, aí eu já jogo lá. E se de repente você encontrasse por aí um lugarzinho como esse, para o descarte adequado de um material que pode demorar centenas de anos para se decompor? Essa baita ideia nasceu da Roda, um projeto que transforma resíduos têxteis. Os pontos de coleta foram instalados no Shopping Rio Mar. São 2 locais onde as pessoas podem jogar as sombrinhas e guarda-chuvas com a consciência tranquila.
A gente não faz ideia do quanto esse material pode causar um impacto em relação à sustentabilidade, né? São descartados no mundo mais de 900 mil produtos de guarda-chuva. Isso é mais ou menos equivalente, se a gente quiser fazer um comparativo interessante, isso é mais ou menos parecido com 25 torres Eiffel. Então, esse descarte, ele se justifica cada vez mais que é um produto que tem muito material nobre e que está sendo reaproveitado de uma maneira sustentável. Simone passa sempre por aqui. Ela já costuma cuidar bem dos resíduos que produz. Não só guarda-chuva, mas pilha, lâmpada. Isso é muito importante, porque nós precisamos do meio ambiente. Né? E esses materiais, inclusive plástico também, quando descartado em lugares indevidos, prejudica toda a humanidade, principalmente as futuras gerações. É aqui onde a mágica acontece. Os guarda-chuvas doados chegam ao ateliê de Selma, que é uma costureira com mais de 30 anos de experiência, mas que foi com a roda, né, Selma? Esse projeto que trabalha com resíduos que você começou a treinar o olhar, começou a olhar para aquilo ali que foi descartado como algo que de repente pode ser transformado, né? Sim, foi com a roda que despertou. Eles me chamaram para fazer parte da equipe, me encantei, foi incrível. Selma tira com muito cuidado e paciência todo o tecido de nylon da estrutura metálica da sombrinha. No final do processo, ele fica assim, em formato circular. Ela faz o molde e, dependendo da peça que será produzida com esse tecido, a costureira acerta os detalhes na máquina. Aí dá para fazer bolsa, roupa? Dá, sim. Bolsa, roupa. Assim, apesar de que a gente tem que saber que esse tecido, ele é impermeável, né? Tem que, por isso que vem a modelagem. A gente tem que criar antes a ideia do que vai ser. Aí, estou dizendo, já olhando a sombrinha, a gente já... Você já está com esse olhar treinado, isso, já, com certeza. Fica... Também eu compartilho com a minha filha, ela me ajuda muito, os modelitos, ela me dá umas ideias. Selma foi a primeira costureira da roda. A startup pernambucana nasceu com o propósito de transformar o que seria descartado em soluções inovadoras. Mais de 100 toneladas de resíduos já viraram produtos sustentáveis, como bolsas e mochilas. Um dos modelos produzidos com tecido das sombrinhas é esse aqui, super estiloso e com acabamento impecável. A gente está sempre de olho nos resíduos, né, do que é que a gente está descartando. É um volume muito grande, né? Como a gente tem um trabalho forte com a indústria, principalmente aqui no estado com a Stellantis, a gente tem uma experiência em economia circular, em desenvolvimento de projetos com esses resíduos, né? E a sombrinha para a gente é mais uma matéria-prima que vem agregar a um grupo, vamos chamar assim, de matéria-prima que a gente trabalha aqui. O couro, o airbag, cinto de segurança, e a sombrinha vem como mais uma oportunidade da gente criar presentes corporativos, né? Então a roda está sempre procurando matérias-primas que seriam incineradas ou descartadas, né? Para que a gente possa recriar e colocar novamente no comércio. O design talentoso já produziu também peças lindas com outros materiais inusitados, como bolsas feitas com cintos de segurança e mochilas produzidas com airbags de carros. A roda mostra o quanto a criatividade e a consciência ambiental podem caminhar juntas, de um jeito muito especial. O trabalho também tem um impacto social, gerando inclusão. A roda trabalha com grupos de costura em comunidades e oferece formação. A gente começou a capacitar vários grupos, não só aqui em Pernambuco e outros estados, olhando para esse olhar de resíduo, que é um olhar mais específico, é um trabalho de corte, costura e modelagem diferenciado, né? Então, hoje a gente tem um projeto da Lei Rouanet aprovado para capacitar mais de 100 mulheres e outros cursos que são patrocinados por esses clientes da roda, né? Que aí a gente chega, se eu tenho um resíduo do meu cliente que é de hotel, eu vou capacitar um grupo perto do hotel para fazer peças para o hotel. O meu cliente que é automotivo, eu também vou criar um grupo para trabalhar aquela matéria-prima. Então, a roda tem um desafio ambiental e social, porque através dessas capacitações eu vou criando células de ecodesign. E aí elas ficam juntos com a roda, prontas para atender essa demanda de presentes sustentáveis. Legal, né?
A seguir tem calendário do NE1 em Camaragibe. Este é o acesso a uma comunidade do município. Moradores enfrentam essa lama aí para entrar e sair de casa. Tem ainda uma entrevista com um especialista em direito condominial. Você sabia que existem regras para usar o salão de festa do prédio, né? E que não pode terceirizar esse aluguel. O NE1 explica. E ainda, o que é comida remosa? Faz mal à saúde? As respostas depois do intervalo. Agora 12:06, o NE1 volta já. Meio-dia e 9, a gente agora volta a falar direto da Rua Caetés, em Peixinhos, onde os moradores reclamam de alagamentos, buracos, lixo. O que a prefeitura diz, hein, Camila? Vou começar falando então dos buracos e a água e o esgoto que está aqui, ó, espalhado pela rua. O motociclista ali falando, ó, nota 0 aqui para a rua, para a gente poder marcar aqui a reportagem no calendário para voltar. Bom, com relação ao estado da rua, pessoal, a Prefeitura de Olinda informou que vai ser feito um serviço de drenagem aqui nas próximas 2 semanas, tá certo? E que depois desse serviço de drenagem vai vir um serviço de tapa-buracos, quer dizer... Deixa eu melhorar a informação. A rua vai ser incluída no serviço de tapa-buracos. Então, assim, a gente sabe que primeiro precisa fazer a drenagem, que vai ser feita em 2 semanas, e depois a rua vai ser incluída no serviço de tapa-buracos para poder melhorar a passagem aqui das pessoas, dos carros, das bicicletas, motos, enfim. Mas a data do tapa-buraco, isso não veio informado na nota, no comunicado que a Prefeitura mandou para a gente não, tá? E com relação ao lixo, ó, que a gente mostrou ali, a Prefeitura disse que tem o serviço de coleta, como vocês mesmos, né, falaram para a gente, tem o serviço de coleta aqui na rua todos os dias e 2 vezes por semana vem a equipe também para recolher o lixo que é descartado de forma irregular. O que vocês também tinham falado, né? Bom, aí a Prefeitura vai continuar fazendo o serviço de limpeza e aí fica aí também a nossa percepção de que talvez pudesse até ser feita alguma coisa ali, né, Ana? Como você mesma tinha dito, para não ficar a Prefeitura sujando e vem gente de fora e bota a sujeira ali de novo, né? Exatamente, Camila. Eu gostaria muito assim de deixar frisado. Eles, todas as vezes, assim, eles vêm e fazem a drenagem e faz o tapa-buraco, só que volta novamente. O que nossa rua precisa, mesmo sei que eles vão maquiar, vamos fazer uma maquiagem por enquanto. O que nossa rua precisa realmente é de uma reforma, é mudar realmente canaleta, tudo, como fizeram nas outras ruas. Entendi. Entendeu? Então, assim, tudo bem, a gente aceita para melhorar um pouquinho, porque a gente sabe que não é do dia para a noite que vão reformar uma rua. Mas aqui o que precisa realmente é infraestrutura mesmo, mudar as canaletas, aumentar. A gente quer ajeitar as calçadas, não podemos ajeitar, porque não adianta ajeitar. Ela mesma ajeitou, a dona Zuleika ajeitou, mas veja como está novamente. Bora combinar a data da gente voltar com o calendário? Diga aí, Ana, você que chamou a nossa equipe, diga aí, dia 11 de novembro. Estou marcando aqui então, Maria Estela. Ó, eu sei que mais gente queria falar aqui, mas eu acho que com o que a gente trouxe aqui de conteúdo está representada aí a indignação e a vontade também da comunidade de ver o lugar onde todo mundo mora, claro, sempre melhor, né? Maria Estela. Pois é, Camila. Novembro, então, está marcado o nosso calendário. A Prefeitura só disse que vai incluir essa rua, né, na operação Tapa Buracos, mas não disse uma data, mas nós firmamos aqui esse compromisso de voltar em novembro para ver a situação desses moradores. Até os veículos maiores, né, a gente está vendo aí o aperreio desse motorista para conseguir passar pela Rua Caetés. E o calendário do NE1 está de olho também nas mensagens que você manda para a gente pelo nosso canal Globo. QR Code vai aparecer aí na sua tela para você mandar a sua reclamação, a sua sugestão também. Enquanto você manda a mensagem, a gente vai falar da situação dos moradores do sítio Mesquita, em Camaragibe. Olha só o caminho que eles passam todo dia. O problema teria se agravado depois de uma obra inacabada da Compesa. E algumas pessoas estão sem ter como sair de casa. Andar pelas ruas do sítio Mesquita, em Camaragibe, está ficando cada vez mais difícil.
A lama, que já era um problema, agora está pior depois de uma obra da Compesa, que já está tomando conta de várias ruas. Segundo os moradores, eles começam num canto, largam e já estão mexendo em outro. Dona Maria José vive sem entender. Tá assim como você tá vendo aí, só quebrando, ajeitar nada. Porque isso aí era para eles ir quebrando e botando os canos da Compesa, né? E ajeitando logo. Tá essa rua assim, até lá embaixo, a minha rua tá do mesmo jeito. E o povo aqui sofrendo, como sempre sofreu, e agora tá pior, porque agora é com água e com a rua. E enquanto isso, o povo que precisa seguir para os compromissos vão ter que passar de todo jeito no meio da lama. Lá embaixo eu tô 2 carros e aqui tá demais, tá horrível, tá triste. Só prejuízo, né? Só prejuízo. O pessoal que vai pra escola também tem que passar por aqui, é? As meninas estão indo pela pista, andando por a pista agora porque não podem andar por aqui. Estão indo pela pista central aí. Mais longe. Mais longe. No sítio novo, a vida não tá fácil para ninguém, principalmente quem precisa sair de casa todos os dias. É o caso do Eduardo, que vai trabalhar de moto. Já aprendeu a se virar com a lama. A gente sai para trabalhar, tem que ir com 2 calçados, uma com a bota, e quando chegar lá no nosso trabalho, temos que ir colocar outra bota, no caso, outro calçado, né? É tanto sofrimento que já tirou a paz de Dona Maria do Carmo. Ela cuida do seu Jarbas, o marido dela, que é cadeirante. Mas para sair de casa é sempre uma luta. Nenhum carro consegue pegar eles na porta. Toda saída vira um sacrifício. Vai ver o Uber, não quer nem entrar, porque estão chegando até ali, dali voltando, não quero nem entrar. Chega um amigo meu, já é um amigo meu, que vem buscar e só quando a gente tem necessidade de ir para o médico. Somente, porque mesmo para passear assim é difícil. São várias ruas aqui no bairro Sítio Mesquita, em Camaragibe, está nessa situação com muita lama. A Nathalie está ali, está com o calendário na mão, porque ela vai mostrar a situação da rua que dá acesso ao restaurante dela. Com toda essa situação, ela está tendo prejuízo. Teve aí uma queda no movimento de mais de 90% do movimento, porque com as ruas assim totalmente cheias de lama, intransitável, ela perdeu praticamente aí todo o movimento dos clientes. O cenário no comércio dela agora é esse, vazio. O negócio que é da família, eles estão se virando como podem. Graças a Deus a gente tem um delivery, tem uns clientes que são mesmo fiel, mesmo com lama, mesmo o carro atolando, eles vêm, deixam o carro lá em cima no campo, eles vêm descendo andando, chega aqui assim, ó, arrastando o pé, mas eles vêm, é o que está salvando a gente ainda, é os 10% que a gente está conseguindo ainda resgatar. Os moradores do sítio Mesquita estão cansados dessa situação. Para mostrar de perto o que eles estão enfrentando, trouxemos o calendário do N1, porque do jeito que está, não dá para continuar. Os prejuízos só aumentam dia após dia. A gente está deixando até as crianças de ir para o colégio, que na verdade precisa ter uma boa educação, um bom ensino, e a gente está travando as crianças por causa desse motivo. Aí quando chega dentro do colégio, o colégio estão perguntando por que a gente está levando as crianças para o colégio. Aí quando a gente vai informar o colégio, na verdade, por que as crianças estão indo, aí o colégio quer um atestado. Como é que a gente vai conseguir um atestado? Em cima de obra, tem 3 funcionários, um na máquina. A Compesa não bota uma fiscalização para trabalhar em cima desses homens, né? A gente que tem que estar em cima das máquinas para saber onde vai ser cavado, tudo isso. E assim, isso não é obrigação nossa. Toda semana aqui no sítio Mesquita, a gente tem visitante. Então, os visitantes estão sendo atingidos porque quer sair um pouquinho daquela rotina que tem do dia a dia e não tem condições mais. Então, com a palavra, mais uma vez, a Prefeitura de Camaragibe, para que dê uma atenção especial para a gente, morador do sítio Mesquita, que pagamos imposto, viu? Pois é, né? A Compesa informou que a obra é para a melhoria do abastecimento de água da comunidade do sítio Mesquita, em Camaragibe, e que a intervenção vai atender a aproximadamente 400 famílias da localidade com o abastecimento regular de água. A Compesa disse ainda que, devido às chuvas da última semana, foi preciso suspender temporariamente alguns trechos da obra, mas que os serviços estão sendo retomados hoje com a interligação da saída do reservatório na rede de abastecimento já assentada na semana passada. O serviço tem previsão de conclusão inicialmente para a primeira quinzena de novembro. Também procuramos a Prefeitura de Camaragibe em relação aos questionamentos dos moradores do sítio Mesquita sobre a situação das ruas com lama. A Prefeitura informou que até o dia 30 de setembro vai realizar a troca de solo arenoso e será feito o nivelamento e limpeza de estradas com máquinas.
melhorando assim a mobilidade no bairro. Nosso calendário já está aqui aberto, abrir no mês de dezembro, já que tem essa previsão aí para o mês de novembro, de acordo com a nota que foi enviada para a gente. Então, já abri aqui no mês de dezembro, vamos marcar juntos o dia 10. 10 de dezembro é uma quarta-feira, a gente está de volta então por lá para ver a situação da comunidade. Agora, o NE1 segue acompanhando o caso da menina Alícia Valentina, de 11 anos, que morreu depois de ser espancada por colegas numa escola de Belém do São Francisco, no Sertão. O caso aconteceu na quarta-feira da semana passada. A vítima chegou a ficar internada, mas morreu no último domingo no Hospital da Restauração, aqui no Recife. O atestado de óbito diz que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, produzido por instrumento contundente. Segundo a investigação da Polícia Civil, Alícia foi agredida por 4 meninos e uma menina, porque não quis ter um envolvimento amoroso com um dos garotos. O G1 teve acesso a um vídeo que mostra a menina pedindo ajuda depois de ser agredida. O vídeo mostra Alícia Valentina de camisa branca e calça jeans, caminhando em direção ao banheiro, e um grupo de alunos no local. Em determinado momento, um dos estudantes dá um empurrão em alguém. Não é possível afirmar que Alícia é a criança empurrada. Nós borramos as imagens para preservar a identidade dos envolvidos em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns segundos depois, um menino corre de volta ao pátio e fala com uma funcionária da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco. Logo em seguida, Alícia aparece caminhando e conversa com a mulher. Enquanto pede ajuda, ela mantém uma das mãos no ouvido esquerdo e segura o nariz para tentar estancar um sangramento. A gente está acompanhando a morte de Alícia nos nossos telejornais desde o início da semana. Vários fatos chocam e chamam a atenção. Um deles é o que teria provocado as agressões. De acordo com o boletim de ocorrência prestado pela família, Alícia foi agredida por não querer namorar com um menino. Hoje cedo, no Bom Dia Pernambuco, Bianca Carvalho conversou com um pesquisador e professor da Universidade Federal sobre o machismo estrutural. Vamos ver um trecho dessa entrevista. A gente tem realmente essa ideia de um machismo como essa postura mais direcionada que a gente diz, não, você é mulher, então você me obedece porque você é menos do que eu. Né? Então a gente até tem essa ideia de que é como se a mulher fosse um ser inferior. E a gente tem movimentos hoje pelo mundo, Red Pills e outros, que afirmam isso e defendem isso, né? A superioridade dos homens em relação à mulher. Isso é um machismo escrachado. Mas tem o estrutural. No entanto, né, que aí que entra o ponto, que a nossa cultura, ela está toda ela impregnada dessa mesma ideia, só que de uma forma dissimulada, de uma forma escondida, presente no nosso dia a dia, na maneira como nós nos comportamos uns com os outros, e que às vezes a gente nem toma consciência disso, como o próprio racismo, né? Que a gente diz, eu não sou machista ou eu não sou racista, mas no fundo, o nosso comportamento no dia a dia expressa isso, né? Quando a gente espera ou não dá valor ao que a mulher fala, ou a gente considera que a mulher, então, quando ela está reclamando de algo, então que ela está desrespeitando, essa mulher não está me respeitando porque eu sou homem, então ela está quem é ela para me peitar ou dizer o que eu não posso? Isso está presente no nosso dia, dissimulado e espalhado dentro dessa cultura de um modo geral. Isso faz a gente entrar diretamente no assunto dessa menina, de Alícia, porque, gente, aí entra na questão do desejo também. É uma situação em que o homem, as pessoas não sabem mais lidar com o não, né? Não sabem, professor, não sabem. E assim, a mulher não pode dizer não, porque isso é quase uma agressão para aquele homem que tem aquela mulher como uma posse, uma propriedade. Se eu sou superior a essa mulher, se eu sou superior como homem, ela não pode dizer não para mim, porque isso é uma vergonha, é uma afronta.
Essa é uma... Primeiro tu tocas num ponto central que é a questão do não, né? Nós nos tecemos, eu acho que na nossa geração, quantos nãos a gente recebia? Eu vi não o tempo inteiro. A gente nos teceu mais em cima do não do que do sim. A gente sabia o que podia, o que não podia, e isso é salutar, isso é fundamental. A gente tem que aprender que assim, nem todos os nossos desejos, nem todas as nossas vontades vão se impor ao mundo. Viver em sociedade significa que nem sempre aquilo que eu quero é algo bom e realizável em função dos outros que me cercam. O jovem podia querer a Alicia e a Alicia tem todo o direito, e qualquer mulher tem direito de não querer alguém. Todo o movimento do não é não, né? Que o homem, às vezes, ele interpreta o não da mulher como um falso sim. Né? Ele diz não, mas ele vai fazendo de difícil. Então eu tenho que insistir. E ele testa a sua masculinidade nessa coisa de achar que ele tem que fazer a mulher se curvar a ele, né? E se a mulher não se curva a ele ou não obedece aos seus desejos, é como se ele fosse menos homem. Ou como se ele fosse algo inferior. E com isso é de tal ponto nefasto para ele que ele tem atitudes mortais em relação a outra. Então esse menino, tu vê, esse ato é um ato de nos causa espanto e faz exatamente isso, a gente pensar e refletir como pode a nossa sociedade, em que momento nós erramos. Em todos, né? Porque vê, professor, tem a menina que apanhou, a vítima, tem o que bateu, as outras pessoas que estavam do lado e também não fizeram nada e incentivaram e participaram disso. Tem uma pergunta fundamental que eu queria que o senhor me respondesse. Isso se ensina? Porque, esse menino desejou essa menina, isso a gente não pode impor. Quem vai desejar quem? Eu só vou desejar quem também me desejar de volta. A gente não manda nisso. Mas o que é que a gente pode e deve ensinar e não está ensinando? Veja, o nosso desejo é de uma ordem misteriosa da condição humana. A gente não sabe o que a gente deseja. E o desejo não é ensinado, a gente não consegue ensinar alguém a desejar alguma coisa. Agora, a gente consegue ensinar, e aí sim é uma questão de aprendizado, a como nós nos comportamos, como é a nossa performance. O que é ser homem, não enquanto desejo. O nosso desejo a gente não consegue dizer uma pessoa que é homossexual, então eu vou ensinar ela a ser heterossexual, ou um hétero eu vou ensinar ele a ser homossexual. Isso não é possível, porque o desejo a gente não comanda ele não é comandado. Agora, como a gente age e reage em função dos outros, isso é aprendido. Nós aprendemos o que é ser homem vendo os nossos avós, lidando com as nossas avós, os nossos pais com as nossas mães, e isso foi sendo incorporado como modelos, e que às vezes a gente muitas vezes recebe pronto e não pensa sobre eles. E a gente está errando então, a sociedade inteira errou nesse caso de Alice. Aí é um ponto, a gente quer, muitas vezes a gente quer já condenar, né, os jovens, porque isso é um ato bárbaro, então a gente já quer condenando eles como se a gente se livrasse do problema. Mas isso é um problema presente, como nós permitimos que isso acontecesse. Então há uma cadeia, uma sucessão de erros dentro do modo como a família interpreta. Às vezes, e hoje nós somos bombardeados, não podemos esquecer que os meninos e as meninas estão sendo bombardeados pelas bolhas da internet que cultivam essa questão da violência, que cultivam essa coisa de um machismo violento, que é uma masculinidade tóxica, né? Porque eu sempre gosto de usar esse termo masculinidade tóxica para a toxicidade é algo mortal. Então é um comportamento que eu tenho em relação a outro que ele é nefasto, ele é mortal, ele é ruim, ele é péssimo. E as bolhas da internet, que eu falo bolhas porque às vezes hoje as IAs da vida selecionam o que eu recebo, elas têm muito isso, cultivando uma ideia de um homem que ele tem que ser bruto, violento, né, agressivo em relação à mulher. Se nós formos ver os índices de estupro, de violência sexual contra a mulher, são absurdos. A violência, o assédio. Quer dizer, então assim, uma menina, né? Então, o que passou na cabeça desse menino e desse grupo, que ao receber um não, ele resolve se juntar para agredir e já agredir. Como se ela não tivesse direito de dar esse não. Como ela não tivesse direito a dar esse não, e a minha atitude ser extremamente voraz, perversa e destrutiva. E quando isso acontece com crianças, né, ou com adolescentes, isso nos faz pensar que nós estamos, então, numa trama de valores e de sentidos entre nós que permitem isso. Então, em algum momento, né, não foi desconstruído isso dentro do modo de agir, porque isso não é novo. Essas crianças já devem estar apresentando isso em outros momentos. E não foi questionado, não foi desconstruído, não foi chamada a atenção. E aí entra a nossa responsabilidade. Agora as notícias do Jornal Hoje com César Tralli. Olá, boa tarde. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Não é só roubo de celular que tem assustado muita gente por aí. Foi presa hoje em São Paulo uma quadrilha suspeita de roubar mais de 60 motos, entre elas muitas de luxo,
As motos eram desmanchadas e as peças vendidas pela internet. De motos a carretas. No Rio Grande do Sul, o foco da polícia é uma organização criminosa especializada em roubar caminhões e desmanchar os veículos em galpões clandestinos. Como preservar a natureza com tanto fogo por aí? As chamas destroem lavouras, áreas de pastagem, reservas florestais. Isso já tem mais de 10 dias no norte de Mato Grosso. E nós vamos te levar para um passeio pela Marina da Glória, no Rio. É para celebrar a chegada da Arte Rio, que reúne mais de 80 galerias nacionais e internacionais com obras de artistas consagrados. Espero você então no Jornal Hoje. Um abraço, muito obrigado e até já. Bora para o bairro da Tamarineira, é que tem um bazar beneficente hoje na Ferreira Costa. É para ajudar o projeto social Lar Maná. Você confere agora imagens ao vivo de Ezequiel Quirino. Tem roupas, relógios, perfumes, celulares. Você já vê a movimentação por aí. Uma variedade de produtos a partir de R$10. Esses produtos foram apreendidos pela Receita Federal e estão em bom estado. Quem se interessou e não consegue ir hoje, anota aí. Até sábado, o bazar funciona de 10 da manhã às 8 da noite. E no domingo, das 10 da manhã às 6 da noite. É preciso pegar ficha para entrar no bazar. O endereço é Rua Rônego Barata, 275, na Tamarineira. E um assunto que a gente fala sempre aqui no NE1 é sobre convivência. Quem mora em condomínio, então, precisa respeitar as regras para que todos vivam em harmonia, principalmente nas áreas comuns, como o salão de festas, por exemplo. E a função do espaço está no próprio nome, é para festa. Mas tem gente que usa com outras finalidades, para dar curso, fazer bazar. Será que pode? Bora falar com Daniele Fonseca, que já está por aqui. Pode usar esse espaço, Daniele, para fins comerciais? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Maristela, para todos que estão nos assistindo aqui no NE1. Olha, para fins comerciais não pode, porque senão o salão de festas vai virar aquela loja, né, com entra e sai de clientes. Quem já tinha me passado essa informação foi Roberto Fagundes, ele que é consultor de condomínios. E outra situação, Roberto, digamos que o gestor de uma empresa precisa fazer uma reunião e sabe lá por que motivo não está podendo ser feita na empresa, e aí ele diz, vamos lá para o meu prédio, para o salão de festas, eu pago a taxa de utilização, faço a reserva e a gente se reúne lá para ver questões de trabalho. Numa situação assim, hein? É permitido fazer isso? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. É uma situação delicada, difícil de ser tratada, mas que normalmente é previsto no regimento interno do condomínio como que o síndico deve agir. O salão de festa deve ser utilizado para fins residenciais, deve ser utilizado para o condômino e não para atividade comercial, mesmo que seja algo pontual de uma reunião que eu vou estar fazendo. Porque existe todo um preparativo e um dimensionamento daquele espaço para atividades residenciais. Imaginem que além da festa, além dos encontros que acontecem dos moradores, se cada um for fazer a reunião da sua empresa, a confraternização da sua empresa, dentro de um condomínio residencial, a gente não vai ter espaço para todo mundo. Então vamos lá, é um espaço para festa. Aí digamos que um morador diz, eu sou, a minha festa, eu não faço festa mundana, digamos assim, a minha festa é para Deus, eu sou religioso, eu vou convidar os irmãos da minha igreja, os fiéis da minha igreja, a gente vai ter música, vai ter cântico, do mesmo jeito que tem música num outro tipo de festa, eu vou servir um lanche para todo mundo, vou pagar a taxa, essa é a minha festa, é o meu perfil de festa. O que é que o condomínio tem a dizer num momento como esse? Se for um uso pontual, como uma confraternização da sua igreja, uma confraternização familiar, um batizado, algo religioso, não tem problema nenhum. O que não se pode é criar o hábito de semanalmente fazer cultos dentro do condomínio, porque aí perdeu aquela característica de um encontro, de uma confraternização, seja com seus familiares ou com amigos da igreja, para passar a ser uma atividade. E aí você vai receber muita gente de fora e não pode. É obrigado colocar na portaria a lista de convidados e outra, o porteiro pode barrar se chegar alguém junto de outra pessoa que está lá na lista, mas o nome daquele outro não está.
A grande maioria dos condomínios exige que o locatário coloque a lista dos visitantes na portaria, por uma questão de segurança e de controle realmente de acesso. Se ali não tiver o nome de alguém, a pessoa que está fazendo aquela festa deve ser acionada para fazer a liberação. Se não, o porteiro deve fazer ali a retenção daquela pessoa, deve segurar aquela pessoa até receber a devida autorização. Roberto, muito obrigada, viu, por essas informações. É preciso mesmo ter bom senso, né, equilíbrio, tranquilidade, para que todo mundo viva de forma harmoniosa nos condomínios. Maristela. Isso, Daniele, muito obrigada, viu, pelas informações. O NE1 segue agora com uma pergunta que chegou pelo nosso canal Globo. Armando, ligadinho na gente, mandou uma dúvida. Olha só, já está aqui na nossa tela. Ele escreveu o seguinte: gostaria de uma explicação sobre o que é um alimento comida remosa. Aquela que faz mal quando uma pessoa tem um ferimento, inflamação, etc. Exemplo, dizem que camarão, feijoada, carne de porco faz mal quando uma pessoa tem essa tal inflamação. Pergunto, é mito ou verdade? Mesmo uma pequena inflamação, não é recomendável comer esses alimentos? Agradeço demais a sua participação, viu, Armando? E a gente, claro, foi atrás das respostas. A dúvida de seu Armando é também a de muita gente que faz uma cirurgia, uma tatuagem, coloca piercing. Por isso que Joab Alves apareceu aqui na nossa tela para responder essa dúvida do seu Armando, né, Joab? Boa tarde para você. Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde em especial a todo mundo que está com a gente aqui no NE1. Aqui comigo a nutricionista Jaqueline Guzmão, seja muito bem-vinda aqui ao NE1. Jaqueline, a gente vê muito falar sobre esses alimentos remosos, né? Seriam alimentos que ajudam aí acabam atrapalhando, por exemplo, a cicatrizar uma cirurgia. Explica melhor para a gente. São alimentos que popularmente são conhecidos como inflamatórios, mas não tem nenhuma base científica que comprove que esses alimentos são inflamatórios. Que alimentos seriam esses? Temos as frituras, os açúcares, doce em geral, temos os embutidos, carne vermelha em excesso gordurosa, refrigerante, suco de caixinha. Então, esses alimentos são considerados popularmente como inflamatórios. A gente ouve muito falar sobre a questão da carne suína. É verdade? A carne de porco, na verdade, é um mito que vem lá do passado, quando não se tinha a higiene adequada nesse trato desses animais. Então, já se idealizou que essa carne poderia vir com doenças e aí já surgiu a história que a carne é remosa. Mas, na verdade, a carne de porco, quando bem escolhida, o corte bem magrinho, ela é uma excelente fonte de proteína e de vitaminas que a gente pode estar, sim, incluindo na nossa dieta. Por exemplo, o lombo suíço, a gente pode estar comendo ele tranquilamente, fazendo parte do nosso plano alimentar. Ô Jaqueline, a gente quando está em casa, né, às vezes faz uma cirurgia, enfim, e quer comer alguma víscera, por exemplo, sarapatel, né, tem tanajura em casa também. Esses alimentos também são remosos? Todo alimento que tem excesso de gordura, o ideal é evitar, porque ele pode gerar um processo inflamatório no nosso corpo e aí sim dificultar a cicatrização. O que a gente pode estar sugerindo para que essas pessoas consumam depois que façam alguma cirurgia ou tiver alguma lesão? Alimentos que tenham base de proteína e oleaginosas. Por exemplo, hoje se fala muito no leite, né, que o leite é inflamatório, mas na verdade já tem estudos que comprovam que o leite é totalmente anti-inflamatório. Então, vamos incluir o leite no nosso dia a dia. 2 copos de leite já seria o suficiente para que a gente possa estar consumindo diariamente. Quem não deve consumir o leite, por exemplo? Quem tem intolerância ou tem alergia. Essas sim, mas os demais vamos consumir. Você falou do leite e tem outros líquidos também? Sim, a gente tem o refrigerante, o suco de caixinhas, que não é ideal para ninguém, principalmente depois que a gente faz uma cirurgia, que a gente precisa daquele processo de cicatrização. Então, a gente tem que, por exemplo, investir em alimentos que sejam ricos, por exemplo, em ferro. Para que a gente, aí a gente está falando das leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, a gema do ovo. Por quê? Porque a gente vai deixar o nosso sangue saudável e todos os nutrientes que estão ali no nosso sangue
sangue vão circular pelo corpo e vão atingir onde a gente precisa para que seja uma rápida recuperação. Jaqueline, obrigado aqui pela participação. Ela vai continuar com a gente aqui, nós falamos ao vivo do bairro da Madalena. E você que está acompanhando o NE1 pode mandar a sua dúvida pelo QR Code que está aí aparecendo na tela, que daqui a pouquinho a Jaqueline vai responder todas elas. Maristela. Daqui a pouco, então, Joab Alves, com a ajuda da Jaqueline, eles estão de volta para responder as perguntas que vocês podem já mandar pelo nosso canal Globo. O QR Code já está aparecendo aqui na nossa tela. Por enquanto, vamos seguir com outros assuntos. Trocar de celular pode ser um peso no orçamento, né? Uma forma de fazer o aparelho durar mais é garantir a manutenção, priorizar o conserto. Tem muita gente aproveitando para se especializar nesse mercado e tem curso para aprender a trabalhar com o conserto de celular, né? Tem gente de olho nesse mercado, hein, Natália Dielu? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. É uma oportunidade para muita gente. Inclusive, eu conversando com alguns alunos aqui, a gente fala ao vivo de um curso de manutenção de celulares na Rua da Palma, no bairro de São José. Inclusive, Cláudia Freitas é coordenadora desse curso. Eu conversei com alguns alunos aqui que eles disseram que esse investimento, né, que eles fazem no curso se paga rapidinho, né? Porque é um mercado que tem muitas oportunidades, né, Cláudia? Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Isso mesmo. Essa área de celular é uma área que está em crescimento, né? Porque todo mundo tem um aparelho em casa hoje em dia. Então, todo mundo procura um técnico especializado na área para poder manter ali o seu aparelho em dias. É um curso que tem duração de uma semana? Como é que... Isso, o nosso treinamento ele dura o básico 5 dias. E você tem 2 opções de turno. Você pode fazer o treinamento durante o dia ou à noite. E aprende o quê? Olha, tratando-se do treinamento de manutenção básica, você vai aprender basicamente trocar uma tela, uma bateria, um conector de carga. Você aprende também a manusear os equipamentos, você vai aprender um pouco da eletrônica, basicamente isso. Olha, deixa eu dar uma palavrinha aqui, porque os meninos que estão aqui, né, que fizeram o curso, também tem mulher que faz o curso, é uma oportunidade para todo mundo. Eles já terminaram o curso, já estão trabalhando, ganhando dinheiro. Elcio, deixa eu pedir licença aqui. Me conta um pouquinho de você. Foi importante para você fazer esse curso? O que é que mudou para você? Está trabalhando na área? Boa tarde, meu nome é Elcio, trabalho na área há 5 anos. Fiz o curso aqui na Seventec faz de 1 ano e meio, acho que há 2 anos já trabalho na área já. E a área de assistência técnica é uma área bastante produtiva, que traz muito retorno para a gente. Então, quem vier fazer o curso aqui na Seventec não vai se arrepender, porque tem professores de qualidade, capacitados, e vai ter um ótimo retorno, viu? O Elcio que já trabalhava na área e veio procurar se capacitar, né, Elcio? Isso, verdade. Já trabalhava na área. Na verdade, quando eu fiz o curso aqui, eu já tinha 3 anos já na área já. Fiz o curso aqui de reparo de placa em avançado, certo? E foi uma virada de chave para mim. Elcio, obrigada. Porque tem curso, tem vários níveis, né? Tem curso básico, tem intermediário. Irlande, né? Qual é o teu nome? Irlande, que é um nome meio difícil. Você disse para mim também, você fez um investimento de quanto no curso? E você disse para mim que já trabalhava, mas quando chegou aqui aprendeu um monte de coisa nova. Eu achava que sabia fazer algumas coisas, né? Aí, quando eu vim fazer o curso de intermediário, foi onde eu vi que não sabia fazer nada. Aí foi quando eu cheguei para até falar ao professor, eu fiz um investimento, acho que de 3.500, não foi no curso intermediário. Eu tinha dito a ele, professor, acho que eu joguei meu dinheiro fora. Aí ele disse, que é isso, Irlanda? Tenha calma, porque no dia a dia que tu vai saber o que é que eu estou te dizendo. E hoje eu consigo reparar os aparelhos que eu terceirizava antigamente dentro da minha loja. Não preciso mais terceirizar alguns tipos de serviço, porque eu vou fazer o curso avançado agora de placa, né? E aí já mais de 10 anos na loja, e hoje eu consigo fazer meu reparo. Obrigada. E para você também foi uma virada de chave, trouxe muitas oportunidades? Olá, boa tarde a todos. Me chamo William Martins. Hoje posso dizer que vivo da manutenção do celular e a manutenção é uma área muito rentável. Hoje meu nível já é um nível intermediário avançado em reparos em placas nesse dispositivo, Android e também iOS.
E a Seventec é a melhor escola para vocês. Williams, obrigada, porque a ideia da gente também é inspirar pessoas, né? Quem sabe você está aí procurando uma coisa e de repente tem uma ideia, quem sabe investir nessa área de manutenção em celular, que tem um mercado muito bom e também, pelo relato dos alunos, é muito rentável. A gente volta com você, viu, Maristela? É, muito sucesso aí para quem está investindo nesse mercado. E agora uma dica para os estudantes de comunicação. No próximo dia 23, a Unicap recebe uma aula aberta que marca o lançamento da edição Nordeste do edital Academia LED, o jornalismo Globo na universidade. 3 convidados bem especiais vão participar. Poliana Brita, do Fantástico, Bianca Carvalho e Márcio Bonfim. As inscrições são pelo link que está aparecendo aí na tela. A ideia é inspirar os estudantes a criar projetos que apresentem as diferentes cidades nordestinas como espaço de criatividade, tecnologia e inovação. Quem for selecionado para esse edital recebe uma bolsa de R$10 mil para a produção dos projetos inscritos e vai ter direito a mentorias na Globo durante o processo. O Recife está sediando um seminário sobre o impacto das alterações do meio ambiente na vida dos trabalhadores. O encontro está acontecendo no bairro da Guabiraba e é uma preparação para a COP30, que é a Conferência Internacional sobre Mudança Climática, marcada para acontecer no fim do ano, na cidade de Belém do Pará. Que o desequilíbrio climático afeta a todos nós, em alguma medida, a ciência já provou. Mas existem questões específicas que precisam ser colocadas em debate. Uma delas é como o clima interfere no trabalho de muitas pessoas. No Ceará, o movimento dos Sem Terra apoia mais de 2.000 famílias que tiram o sustento do campo. A população camponesa do campo, ela se sente afetada na sua segurança alimentar, com os seus alimentos que tradicionalmente são tradição da família, consumir, plantar, guardar a sua semente. E essas mudanças climáticas traz uma insegurança alimentar. Representantes de sindicatos e movimentos sociais ligados aos trabalhadores participam de um seminário no Recife. O encontro debate os impactos de fenômenos, como as chuvas acima da média e a alta das temperaturas no mundo do trabalho, principalmente aqui no Nordeste. O encontro, aberto ao público, é realizado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, uma instituição sem fins lucrativos que atua na articulação de organizações da sociedade civil na busca por justiça social. Essa é uma região onde você tem uma sociedade civil muito vibrante, muito forte, muito firme, cheia de iniciativas e de soluções que precisam ser apoiadas e impulsionadas. Então a gente faz isso, a gente busca dar resposta a quem está trabalhando para fazer e transformar esse nosso país, e o Nordeste é central. Luana Alves, coordenadora geral da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, representou o governo federal no evento. O seminário vai até sábado e é uma preparação para o maior evento mundial sobre mudanças climáticas do ano, que vai ser realizado no Brasil em novembro. O objetivo é sair daqui e levar para a COP30 em Belém uma mensagem importante. O recado daqui é a necessidade de se dar espaço nas decisões, nas grandes decisões que são tomadas na COP, pensando no impacto das mudanças climáticas na transição justa, de se levar em consideração as vozes das populações que estão não apenas elas próprias sofrendo as mudanças, os impactos das mudanças climáticas, mas pensando em soluções, em como fazer diferente. Guilherme Borges representa a rede de povos e comunidades tradicionais, que reúne populações de diferentes cantos do Brasil e que sentem primeiro os impactos do clima em desordem. Nós somos os primeiros a ser afetados, porque nós somos as pessoas que têm menos acesso às políticas públicas de infraestrutura, nós somos as pessoas que são sempre as pessoas que são deixadas de lado pelo Estado, porque não tem a infraestrutura adequada. É muito comum nos territórios que eu andei, quanto mais próximo você chega do território, menos acessibilidade tem nele. Eu acho que a partir dos projetos a gente traz renda para os nossos e aí isso vai trazendo uma nova perspectiva, né?
A seguir, você vai ver que teve pré-estreia do filme O Agente Secreto, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. O longa venceu 2 categorias no Festival de Cannes desse ano, mas só vai estrear nas salas de cinema de todo o país no dia 6 de novembro. Agora, 12h48, o NE1 volta em instantes. Agora, 12h51, NE1 de volta. A gente continua aquela conversa sobre o salão de festa do condomínio. Para você que mora em apartamento, está chegando agora, Daniele Fonseca já trouxe as primeiras informações sobre as regras de uso desse espaço. E chegaram perguntas pelo nosso canal Globo, né, Daniele? Chegaram sim, Maristela, algumas bem polêmicas, viu? Olha só o que disse Lila. A gente continua aqui com Roberto Fagundes, ele é consultor de condomínios. Ela fala o seguinte: no meu prédio tem festa e desconfio que cobram até ingresso para entrar. Se o condomínio não resolver, ela deve chamar a polícia, Roberto? Não deve chamar a polícia, ela deve chamar o síndico para primeiro verificar se essa informação procede. Porque uma coisa comum é a gente fazer uma festa e dividir os custos. Eu chamo meus primos, eu chamo meus amigos e a gente racha o custo de locação do salão e o custo da festa. Isso não é venda de ingresso. Agora, se for venda de ingresso, aí é comércio, é uma casa de festa e não um salão de festa, o síndico deve ser chamado para tomar de providências. Notificação, multa e proibição. Outra situação, um convidado leva o pet dele, o cachorrinho, o gato, para a festa que foi convidado. Pode entrar com um animal de estimação? Não pode. O condomínio tem as regras para trânsito de animais, para trânsito de pets. E mesmo que eu seja um convidado com meu pet pequeno, por exemplo, no braço, para ir para o salão de festa, não pode, porque normalmente o condomínio tem a regra proibindo animais nas áreas comuns. Então o visitante tem que respeitar o regimento interno do condomínio. E se ele desrespeitar, o síndico é obrigado a multar quem fez a locação do salão e recebeu aquele convidado. Os convidados podem usar, além do salão de festa, a quadra, a piscina, se tiver criança, o parquinho do prédio? Tema super polêmico, não pode. A locação do salão é para o salão, não é para a quadra. Muitas vezes você faz atividades recreativas e os recreadores reservam aquela quadra só para eles e outros moradores estão tentando usar. A reserva é para o salão. Dandara, existe limite de aluguel do salão de festa por morador? Às vezes tem gente que quer alugar todo fim de semana, né? Alguns condomínios têm no regimento interno um limite de locações dentro de um ano e uma série de regras. É preciso consultar se o seu condomínio criou essas regras. Se ele não fez, é importante. Senão, aquele festeiro vai fazer a reserva de várias datas, toma conta do salão de festa e tira a oportunidade de outras pessoas. Roberto Fagundes, muito obrigada pela participação, trazendo aí esses esclarecimentos para que todos no condomínio possam viver de forma harmoniosa, né, sem maiores problemas e todo mundo se divertindo ali na sua festa, desde que não seja uma casa de show. Maristela, é contigo. É isso, Daniele, respeitando as regras, né? E Joabe Alves segue com a nutricionista, com a Jaqueline, para tirar as dúvidas também que chegaram pelo nosso canal Globo, né, Joabe? Várias perguntas aqui, viu, Maristela? Jaqueline, vamos para a primeira, né? A Gleice pergunta o seguinte: faço faculdade de gastronomia e uma vez meu professor me disse que não existe esse termo remoso. Qual seria o termo ideal para esses alimentos? Vamos falar que eles são pró-inflamatórios. Outra pergunta aqui, a Emily Beatriz. Após fazer uma tatuagem com 13 dias de processo de cicatrização, eu posso comer frutos do mar, como camarões, peixes, lagostas? Se você já fez a sua cicatrização corretamente, pode consumir sem problema nenhum. Por que existe tanta dúvida que seria um alimento remoso os frutos do mar? Na verdade, para algumas pessoas mais sensíveis, os crustáceos podem desencadear um processo inflamatório. Mas isso não é para todo mundo, a gente tem que observar bem a individualidade de cada um. Mais uma pergunta, o Leonardo pergunta o seguinte: para quem é pré-diabético, precisa evitar esses alimentos que nós estamos chamando aqui de remosos? Para quem é pré-diabético e para todo mundo, o ideal é que a gente invista em alimentos que tenham frutas, verduras, oleaginosas, carnes magras, tenha uma alimentação balanceada, que a gente tenha um controle da pré-diabetes e tenha um controle do nosso organismo em geral. Uma pergunta curiosa que chegou aqui foi a de Carla, que pergunta o seguinte: que tipos de frituras podem ser remosas?
Ô, Carlos, infelizmente todas, mas eu tenho uma sugestão, você pode fazer seu grelhado, perfeito. Utilizar airfry também é um caminho? Pode utilizar airfry, pode fazer na própria panelinha, coloca uma cebolinha lá, coloca o bife de frango, abafa, que ele já vai ficar prontinho. O Luiz também pergunta o seguinte, essas comidas remosas atrapalham a digestão? Todo alimento que você vai consumir com excesso de gordura, possivelmente vai atrapalhar a digestão. Carne bovina também é remoso? O ideal é que a gente consuma 2 a 3 vezes por semana carne bovina e cortes magros, porque os cortes gordurosos também não fazem bem para a saúde. Quais seriam os tipos de cortes suínos que podem ser inflamatórios? A gente fala muito hoje que as pessoas têm o costume de consumir a bisteca. Então vamos dar um tempinho na bisteca, consome ela socialmente, mas no dia a dia vai no lombo, vai no pernil. Mais uma pergunta rapidinho para a gente finalizar. Peixe também pode ser um alimento remoso? Não, peixe é excelente. Vamos pensar no salmão, na sardinha, no atum. Eles são ricos em ômega 3, que diminui a inflamação e melhora a cicatrização. Jaqueline, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Reforço a você que está acompanhando o ENE1. Pode também ver daqui a pouquinho essa reportagem, essa conversa com a gente no Globoplay, que vai estar lá completinho. Maristela? Muito bom, Joab. Agradeço também a participação aí da Jaqueline, tirando as nossas dúvidas. O filme O Agente Secreto, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, só vai estrear nas salas de cinema de todo o país no dia 6 de novembro. Mas ontem à noite, o longa, que recebeu 2 prêmios no Festival de Cannes, na França, teve pré-estreia disputada aqui no Recife, com exibição no Cinema São Luís e no Teatro do Parque. O evento teve as presenças do protagonista, Wagner Moura, e de parte do elenco. Uma mega produção para a pré-estreia nacional do filme, que tem o Recife como cenário. O elenco desfilou pelo tapete vermelho. Entre as estrelas, Wagner Moura, protagonista da história. Ambientado em 1977, em plena ditadura militar, o filme combina drama e suspense ao acompanhar a trajetória de um professor de tecnologia que tenta escapar de um passado violento, mas se vê espionado pelos próprios vizinhos após se mudar para a cidade natal, o Recife, na semana do Carnaval. Wagner Moura conquistou o prêmio inédito para o Brasil de melhor ator no Festival de Cannes, na França, em maio. E Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de melhor diretor, que o Brasil não levava desde 1969. Aqui há 25 anos eu estreiei uma peça chamada Máquina, que foi muito importante na minha vida. Então ter voltado ao Recife para fazer outro trabalho tão importante quanto foi lindo. O que você pode esperar é o que você vê nos outros filmes de Kleber, de arrojo cinematográfico, de profundidade de personagem, de humanidade de personagem, de beleza. Nesse filme você tem muito. Nós conversamos com Maria Fernanda Cândido no hotel onde ela está hospedada. A atriz comemorou a boa repercussão do longa, que entrou na disputa para representar o Brasil no Oscar 2026. Esse filme é um filme maravilhoso, que eu acho que as pessoas vão falar sobre ele ainda durante muito tempo. É um filme para ser estudado, é um filme que tem muitas camadas. A gente pode pensar o Nordeste, pode pensar o Brasil em relação a esse Nordeste, pode pensar o mundo em relação ao nosso país, ao Brasil. A pré-estreia aconteceu simultaneamente em 2 salas importantes do Recife. Além do cinema do Teatro do Parque, o filme também foi exibido aqui no Cinema São Luís, que serviu de cenário para a história. Um evento disputado que mobilizou os recifenses. Imagina que 650 ingressos foram vendidos em 30 segundos. Eu acho que fazer cinema é contar a história a partir não só de pessoas, de rosto, mas de lugares. E esse lugar aqui, ele conta a história. Eu acho que o cinema pernambucano ele é uma construção de algumas décadas. E são muitos filmes que foram feitos por muitos cineastas, homens e mulheres, e eu sou um deles, que ajudou a construir uma relação do pernambucano, do recifense, com o cinema feito aqui. Isso é muito bonito. Carros antigos deram um clima de nostalgia para quem chegava para assistir ao filme. Lá dentro, a novidade era o balcão liberado após reformas. O São Luís pôde operar em plena capacidade, com 992 lugares. A gente sempre quis que a primeira sessão no Brasil fosse no São Luís, onde a gente filmou. A gente passou alguns dias aqui.
filmando e vai ser muito especial, acho. As pessoas verem o filme, saírem daqui e estar ainda dentro do filme. E para surpresa do público, o grupo Guerreiros do Passo fez uma apresentação dentro do cinema. Eles também participaram das gravações. Essas amigas conseguiram os ingressos. Não vou nem contar a ninguém, não vou tirar foto e não vou falar a ninguém. Vai ter que ir assistir no cinema. Porque a repercussão já está super boa, né? Pois é, tá todo mundo, só se fala nisso. Só se fala disso. Ah, incrível. Até porque é a minha primeira vez no São Luís. Então, assim, é a minha primeira vez. Já é muito emblemático porque o filme nunca passou, aí vem os atores do filme. Aí realmente é uma experiência incrível. O NE1 volta amanhã, um recado importante. O NE2 é mais cedo, às 6h30 da noite. E o Jornal Nacional é às 7h45. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.